Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 34, gravado nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. Flamengo acomodado empata com o Corinthians. Flamengo empatou com o Corinthians no último sábado, dia 7 de outubro, placar de 1-1, atuando lá na Neoquímica Arena, lá na capital paulista. E Flamengo, como eu disse, acomodou dentro da partida após abrir o placar num lindo gol de Gerson. E dessa forma o Corinthians conseguiu ainda buscar o empate com sabor de derrota para o rubro-negro, uma vez que havia a necessidade de vencer o rival da capital paulista para ainda sonhar, quem sabe, com o título do Campeonato Brasileiro. Mas com esse empate se tornou mais distante o sonho de conseguir o 9º Campeonato Brasileiro, muito em função também da vitória do Alvinegro Carioca, que venceu o clássico vovô, venceu o Fluminense pelo placar de 2-0 no jogo de ontem, no domingo, e dessa forma a diferença para o Flamengo, ao invés de diminuir, ela aumentou, e isso pode botar na conta, sim, do próprio Flamengo, que achou que o jogo estava resolvido, sentou em cima do resultado de 1-0 e dessa forma ficou ainda mais distante do líder Botafogo e, consequentemente, da possibilidade de se recuperar e buscar, como eu disse, o 9º título do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora como o técnico Mário Jorge levou o time do Flamengo a campo. Lembrando que no Abre o Jogo de ontem eu trouxe a possibilidade, a provável escalação do Flamengo, que talvez entrasse com o Arrascaeta, mas não foi isso que aconteceu. Vamos ver como foi o time que o técnico Mário Jorge, até então o técnico interino do Flamengo, levou o time a campo. A escalação de Mário Jorge tinha Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Pedro, numa formação de um 4-4-2, né? Havia a possibilidade da entrada do Arrascaeta na partida no lugar do Thiago Maia, mas isso não aconteceu. Inclusive, no Abre o Jogo de ontem, eu até dei a minha opinião achando que essa deveria ser a melhor formação para a partida de ontem, muito em função da presença do Thiago Maia aqui no meio de campo, dando um equilíbrio maior ao setor e também uma proteção maior à defesa do Flamengo, que esse ano foi muito vazada, né? Havia dúvida, talvez, da entrada do Arrascaeta, isso não se concretizou, só aconteceu no segundo tempo, e esse 4-4-2 muitas vezes virava um 4-2-3-1, com o Bruno Henrique um pouco mais aberto pela esquerda, mas fazendo muito aquela velha jogadinha de cortar para dentro, de fazer a diagonal, encostar um pouco mais no centroavante e dar o corredor lateral ou para as investidas do Gerson ou para a passagem do próprio Ayrton Lucas, que ontem mais uma vez não fez um bom jogo, não fez uma boa partida, assim como o próprio Gabriel e o Arrascaeta, que entraram no segundo tempo. Mas aqui eu posso destacar muito a função do Everton Ribeiro e do Gerson, com muita liberdade de circulação no meio de campo. Não foram raras as oportunidades em que vimos o Everton Ribeiro caindo pelo setor esquerdo, o Gerson buscando mais o setor direito, numa troca de posições constante, o que confundiu bastante a defesa corintiana e acabou levando a defesa do Corinthians, o time do Corinthians, a ter muita dificuldade em parar as investidas de ataque do time do Flamengo. E, a princípio, começou jogando muito bem, como eu disse, um destaque especial para Gerson e Everton Ribeiro. E o Corinthians ele era facilmente dominado no seu setor de meio campo, muito em função desta formação que o Mário Jorge levou a campo, onde o Flamengo encontrava maior facilidade no desarme e na transição entre defesa e ataque, exatamente com a participação dos homens de meio campo. O Flamengo criava várias oportunidades, mas muito em função dos chutes de fora da área. O Corinthians procurava congestionar a sua entrada da área. Dessa forma, o Flamengo levou alguns perigos ao gol do goleiro Cássio através de chutes de média e longa distância.
mas nada que fosse algo a causar um incômodo muito grande no goleiro alvinegro. Aos 30 minutos, Everton Ribeiro lança uma boa bola para o Ayrton Lucas. Foi a única grande jogada do Ayrton Lucas, na verdade, dentro da partida. Ele dribla o Fagner, que havia entrado no lugar do Bruno Mendes, que saiu contundido. Ele dá um lindo drible, inclusive, no Fagner, deixa o Fagner no chão, corta para o pé direito e chuta na entrada ali da pequena área, no bico da pequena área, mas o Cássio, como é um grande goleiro, não só na estatura, mas é um bom goleiro, fechou bem o ângulo e impediu o gol do Flamengo nessa única jogada de perigo que o Ayrton Lucas fez durante toda a partida. Estava muito tímido, muito abaixo, muito aquém daquilo que se espera e do que se viu já do Ayrton Lucas atuando com a camisa do Flamengo. Logo em seguida, aos 31 minutos do primeiro tempo, foi a vez do Everton Ribeiro. Como eu disse, naquela troca de funções, o Everton saiu da direita, caindo pela esquerda. Ele recebe a bola do lado de fora da grande área, ali bem na lateral, chuta, um bonito chute, inclusive, um chute cruzado no alto. A bola passa pelo Cássio, mas ali por uma questão até de azar, a bola explode no travessão do goleiro alvinegro e não entra. Um grande lance, dois lances em seguida que foram as melhores jogadas do Flamengo no primeiro tempo, que levaram o maior perigo ao gol do goleiro Cássio. No início do segundo tempo, o Flamengo volta com a mesma postura, procurando fazer transições rápidas, uma marcação um pouco mais compactada, evitando assim que o Corinthians jogasse no contra-ataque, que é uma marca talvez clássica do técnico Mano Menezes, que é jogar no contra-ataque, jogar fechadinho, fazer uma transição rápida, explorando a velocidade de alguns jogadores, principalmente os pontas do Corinthians, mas isso não surtia efeito e o Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto de procurar agredir o gol do Cássio. E numa dessas tentativas, logo bem no início do segundo tempo, o Bruno Henrique recebe a bola dentro da área, mas não consegue chutar a ponto de vencer o Cássio, que mais uma vez fechou o ângulo, evitando assim o que seria o gol do Flamengo. Aos 9 minutos do segundo tempo, aí sim, Everton Ribeiro recebe a bola, num erro de saída de bola da equipe do Corinthians, o Flamengo rouba a bola, Everton Ribeiro recebe, dá um passe de cavadinha por cima, na direção do Gerson, o Gerson domina, ajeita o corpo, olha, pensa, a marcação frouxa do Corinthians não chega no meio do Flamengo e ele solta um verdadeiro chute no ângulo do goleiro Cássio, bem cruzado, a bola bem cruzada, vencendo o Cássio, um verdadeiro golaço e abrindo o placar na Neoquímica Arena, dando a vantagem no placar ao time comandado pelo técnico Mário Jorge. Após o gol, o Flamengo baixa o ritmo, baixa a fervura, começa a querer administrar mais o resultado, mas futebol, como diz o velho Muricy Ramalho, a bola pune. O Flamengo abriu mão de atacar, recuou bastante. O técnico Mário Jorge ainda fez algumas modificações para tentar dar um pouco mais de vitalidade ao time. Essas modificações não surtiram efeito, pelo contrário, o Flamengo passou a jogar ainda pior e a bola puniu aos 31 minutos do segundo tempo. Num bate-rebate, o Corinthians procurando atacar o Flamengo muito de forma desorganizada, mas mesmo assim, num bate-rebate, a bola sobra para o Fábio Santos, ele chuta de canhota, a bola pega no braço do Léo Pereira e o Anderson Daronco aponta a marca da cal, dá o pênalti a favor do Corinthians, pênalti esse que foi cobrado pelo próprio Fábio Santos e que o Rossi chega a esbarrar na bola, chega a resvalar na bola, mas não com força suficiente para desviar a trajetória da bola que vai em direção ao gol. Dessa forma, o Corinthians empatava a partida em 1-1, atuando lá em Itaquera. Parecia que era o Flamengo que jogava em casa, porque o Flamengo vinha comandando as ações de ataque, mas o Flamengo não soube matar o jogo, não soube enfiar a faca e rodar, e dessa forma cedeu o empate para a equipe do Corinthians, que ainda chegou ali com certo perigo. O Flamengo teve mais algumas outras oportunidades, mas nada que fosse algo assim muito relevante, e no fim o jogo termina 1-1, um empate, como eu disse, com sabor de derrota para o Flamengo,
que pagou o preço pela acomodação dentro de campo e, mais uma vez, a entrada do Gabriel Barbosa. Precisamos falar sobre isso também. Um jogador que entra de uma forma, parece assim, eu não tô nem aí, sabe? A impressão que dá é essa. Não vem jogando bem, não vem contribuindo no setor ofensivo, não abre espaço, não tem velocidade, não tem explosão, tem finalizado muito mal nas pouquíssimas e raras vezes que ele tem a possibilidade de finalizar no gol, finaliza de forma muito defeituosa. Realmente é um Gabriel muito abaixo daquele Gabriel que todo flamenguista se acostumou a ver e a torcer. E aquele Gabriel parece ter ficado lá no ano de 2022, naquela final da Copa Libertadores, quando ele faz o gol do título, e de lá para cá foi só ladeira abaixo. E ele parece não se incomodar com tal situação. O técnico Mário Jorge, inclusive, falou sobre isso após o jogo, da questão da busca, né, pela procura de recuperar o futebol do Gabriel, mas eu acho que isso passa muito mais pelo querer do atleta do que propriamente por uma motivação que seja em termos de comando técnico, principalmente agora que provavelmente o técnico Tite será anunciado e já deve começar a trabalhar no CT do Ninho do Urubu. Amanhã, terça-feira, dia 10 de outubro, começa a era Tite no Flamengo, ao que tudo indica. Vamos ver se, pelo menos com o Tite, o Gabriel consegue se motivar e buscar a titularidade da equipe, uma vez também que o Pedro, olha só, o Pedro, que não vem jogando bem, joga melhor do que o Gabriel em várias partidas, até por isso vem sendo mantido como titular da equipe através do Mário Jorge. Vamos ver como vai reagir o elenco, mas principalmente esses jogadores que estão muito abaixo, Gabriel, Ayrton Lucas, o próprio Vitor Hugo, que vem numa sequência muito ruim de jogos, precisam acordar e balançar o esqueleto para poder melhorar o futebol, porque o Tite trabalha muito com a questão da meritocracia. O que ele trabalha no dia a dia é o que diz a escalação do Tite. Isso é uma questão já histórica do técnico, inclusive ex-técnico da seleção brasileira, que com ele não tem nome, com ele joga quem estiver melhor. Então vamos ver como será o Flamengo com a era Tite. Agora vamos falar sobre as estatísticas da partida. O Flamengo teve 58% de posse de bola contra 42% do Corinthians. O Flamengo finalizou 20 vezes contra 14 do time alvinegro, sendo que 7 no gol contra 5 do Corinthians. 8 escanteios a favor do Flamengo e 2 a favor do Corinthians. Aqui o número de faltas, o Flamengo mais faltoso do que o Corinthians, 13-5, né? Finalizações de dentro da área, o Flamengo 7 contra 7 do Corinthians, aqui o que eu disse aquela hora, de fora da área foram 13 do Flamengo, ou seja, o Flamengo finalizou muito de fora da área, inclusive o gol do Flamengo sai de um chute especificamente de fora da área, por sinal, um lindo gol do Gerson, que saiu inclusive do jogo com um problema na unha do pé. Então a saída do Gerson pesou muito também para a queda de rendimento do Flamengo. O Flamengo trocou 512 passes contra 367 do Corinthians e desarmou mais do que o Corinthians, 16-11. Ou seja, foi um Flamengo que foi mais competitivo, mas que não foi o suficiente para vencer o Corinthians, muito em função da sonolência e da acomodação após marcar o gol com o Gerson. Aqui a área de jogo, o jogo se concentrou 45% no meio de campo, 26% no campo de ataque do Corinthians e 29% no campo de ataque do Flamengo. O Wesley foi muito tímido nessa partida. O Flamengo explorou mais o setor esquerdo, muito em função da liberdade que o Gerson tinha em cair por ali. Então foram as melhores oportunidades, as melhores chances foram pelo setor esquerdo de ataque do Flamengo. Agora, a tabela de classificação, faltam Cuiabá e Cruzeiro se enfrentarem. Isso, de certa forma, não vai afetar em nada a classificação atual do Flamengo dentro da tabela. O Botafogo, como eu disse, líder com 55 pontos. Logo atrás vem o Bragantino com 46. O Grêmio, que perdeu o Grenal, ficou com 44. O Palmeiras, que perdeu para o Santos, ficou com 44. Flamengo, com o empate, foi a 44. E o Fortaleza, que venceu de virada, foi a 42 pontos, ou seja, foi uma rodada muito favorável
para o time alvinegro carioca. O próximo jogo do Flamengo acontece no dia 19 de outubro, às 19 horas, uma quinta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no estádio do Mineirão. Cruzeiro e Flamengo vão se enfrentar, provavelmente a estreia do técnico Tite no comando do Flamengo. Por que só dia 19 de outubro? Porque agora entra a maléfica e detestável data FIFA dentro do calendário. O Flamengo vai ficar aí 10 dias sem jogar, só treinando. Esperamos que sob o comando do Tite e que dessa forma o Tite comece minimamente a implementar o seu sistema de jogo, aquilo que ele pensa de futebol, para que o Flamengo possa minimamente garantir a sua participação na Copa Libertadores da América do ano que vem. Lembrando, mais uma vez, que o Flamengo hoje se encontra na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo não pode dar sopa pro azar, não pode dar mole e ficar de fora da Libertadores, o que seria um verdadeiro soco no estômago do torcedor rubro-negro e mais um vexame nesse ano de 2023. Então vamos esperar a confirmação da contratação do técnico Tite e ver como será o Flamengo, como vai ser projetado, vai ser escalado, como poderá ser escalado esse Flamengo nas mãos do técnico Adenor Bach. Então pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante para que o canal possa crescer ainda mais e dessa forma continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.